acéptala. La vida es una tragedia, confróntala. La vida es una aventura, atrévete. La vida es oportunidad, tómala. La vida es un juego, juégalo. Bom dia! La vida es una promesa, cúmplela. Vou deixar vocês um pouquinho com essa Vida música. es tristeza, supérala. La vida es una canción. Cántala. Bom dia, gente! Enquanto vocês vão entrando, eu vou pegar uma mensagem para nós do Ho Oponopono. Obrigada. Gratidão. Não sei como que fala seu nome. Gratidão. Que você tenha um ótimo dia também. A mensagem que eu pego pra gente do Ho Oponopono, pra quem não sabe, o Ho Oponopono é uma oração que eu utilizo muito nas minhas constelações. Então eu vou começar antes de me apresentar com essa mensagem. Sou livre para navegar. O que isso significa? Sou livre para navegar? Significa que você já não está mais preso ao passado e existe muito pouco a ser limpo agora. Então, começa a agradecer. Então, essa é a nossa mensagem do Ho Oponopono. Ho Oponopono são 4 palavrinhas que a gente oferece perdão para as nossas memórias de dor. E conforme a gente vai se perdoando, se aceitando e se entendendo, elas vão libertando a gente. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, bom dia. Gratidão, Wilson, pela sua mensagem positiva. É uma alegria já de início receber uma mensagem boa, assim. Então, gente, para quem está entrando, eu sou a Michele Rodrigues. Nós estamos na 10ª aula de uma série que eu denominei Educação Sistêmica, de assuntos que eu acredito que sejam importantes a gente pensar de forma sistêmica, né? A forma sistêmica, ela não tem muita complexidade no sentido de que a gente sempre olha para dentro e para quem veio antes. Nós entendemos que somos a consequência daqueles que vieram antes de nós. Então, nós não somos um ser individual isolado. Nós somos, antes de sermos seres individuais, somos seres coletivos familiares, né? Eu sou professora de constelação familiar, daqui acho que 15 dias, nem isso, né? Dia 7 de setembro inicia o nosso curso.
E hoje a aula é de memórias intrauterinas, né? E abortos, sobretudo abortos, eu gostaria de falar hoje. Então, eu gostaria já que vocês pudessem compartilhar com vocês dores em relação a esses temas, porque fica muito mais rico quando eu sei exatamente o que eu poderia ajudar, né? Porque é um tema tão amplo, é tudo tão complexo e distante e tudo tão doloroso. E eu acredito, pela minha experiência e pela minha vida pessoal também, que o aborto é um dos assuntos que mais destrói a gente a nível anímico. É um assunto que a gente, como mulher, né, os homens não sofrem tanto em relação a isso, mas nós mulheres, a gente se pune terrivelmente quando isso acontece, e essa punição muitas vezes, e na maioria das vezes, vem de forma inconsciente. E das passagens que eu tenho esses anos todos, né, com clientes, o aborto, ele traz um peso muito, muito pesado para a mulher que teve o aborto, seja ele praticado ou não, e sobretudo para os filhos que vieram depois. Então, é muito importante nós entendermos que a vida não depende de nós. A vida é um presente de cima. Então, uma vez que nós tornamos, né, grávidos, o casal, né, se torna grávido, seja ele, né, da maneira que for, e é muito difícil a gente falar de algumas maneiras, né, como estupro, por exemplo. Mas quando isso acontece, não se trata de um desejo pessoal, e sim uma força muito forte. E essa força, ela é complementar dos dois sistemas, do homem e da mulher, que se unem. E também a falta de força traz uma grande informação, né? Quando o casal não consegue engravidar. Então tem falta aí de completude. E também a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu gostaria que vocês me relatassem aqui o que vocês gostariam que eu falasse, porque é tão abrangente esse tema. Então, eu já vou agradecer a presença de vocês, né? Lígia, Wilson, Alessandra, Camila, Letícia, Kelly, Maísa, Carol, minha doula querida. Muito responsável pelo sucesso dos meus partos, e que foi muito sucesso mesmo. Carol, não sei se você sabe, mas eu falei bastante sobre doula na aula passada. Então, gente, é isso. Enquanto vocês vão pensando aí, se fazem perguntas, se não fazem, às vezes não querem se expor. E pode perguntar do jeito que vocês quiserem, e se quiserem. Eu vou abrindo aqui meu materialzinho. Beleza, Maísa, já vou começar com a sua pergunta. Te prestigiar aí para ser a primeira pergunta. Como o aborto, de certo, né, afeta os filhos que vivenciam o ambiente onde ocorreu o aborto? Então tá. Então, assim, para as constelações familiares, né, para o pensamento sistêmico, existem 3 leis. E eu vou falar de 2. A primeira lei diz que todos pertencem. E quando fala todos pertencem, não importa se nasceu com vida, se morreu depois que nasceu, o que aconteceu. Uma vez que foi autorizado divinamente aquela alma descer, aquela alma vir, né? Aquele espectro anímico, né? Porque a gente sabe que, bom, a gente é assim, né? Existem várias versões, enfim, as constelações familiares, ela tem um pensamento em relação a isso. Então, uma vez que veio
alma existe. E alma não tem sexo, né, gente? Então, assim, não importa o sexo, mas ela tem uma predisposição, né? Por conta do corpo que está sendo formado ali, já com, acho que 16 semanas, salvo engano, né? A gente já consegue ver, inclusive, né? O sexo do bebê. Então, existem várias dinâmicas que acontecem. A primeira dinâmica é o seguinte: se tem um aborto, eu estou imaginando que você está me falando de aborto não provocado, né? Mas se for provocado, é diferente, mas impacta muito mais, tá? Mas porque tem a culpa, enfim, mas abortos são abortos. Então, a diferença é a questão materna, tá bom? Mas em relação ao útero, não, é igual. Então, a ambos, tá, beleza. Se for um aborto provocado, é visto como um assassinato. Gente, só um minutinho que o meu gato tá querendo sair. Eu vou ter que abrir pra ele, peraí. Vai, meu amor. Vai, querido. Você não quer ficar aqui. Se for aborto provocado, então, o que acontece? É visto como assassinato, é visto como você tirar a vida, porque a vida não depende de nós e nós não temos essa autorização. Uma vez que essa autoridade, né, de cima, ela dá o presente da vida para você, tem toda uma missão, tem todo um propósito, e é claro que ela já vem com o propósito de ir embora, tá? Então está tudo certo, mas como nós temos a culpa, e a culpa ela é originária, né, das nossas percepções, sobretudo espirituais, então você cria um ambiente de muito medo, de muita culpa, e Bert Hellinger diz que quando a mulher pratica o aborto provocado, metade da alma dela vai embora, então ela fica capenga mesmo, né? Ela fica... ela se pune porque a mulher ela dá a vida, ela não tira a vida, então é contrário às ordens divinas. Mas a sua pergunta é: o que acontece com o ambiente externo? Então vamos começar o ambiente que este nenê foi gerado. Este nenê foi gerado num ambiente onde tinha um bebê que não pôde ficar. Então ele já pega, né, energeticamente e fisiologicamente, a nível de epigenética, a mensagem de medo e de dor, né, e de partida. E muitos outros nenéns já no útero já seguem esse bebê, né? Então por isso que quando a pessoa tem abortos, ela tende a ter muitos abortos, porque a mensagem que tem é de ir embora, entende? E quando fica, e eu não sei se vocês já ouviram falar do tal bebê arco-íris, o filho que vem pós um aborto, ele é um filho que ele é muito grato à vida, então ele demanda muito, ele é um bebê que demanda muito. Se você tem um bebê arco-íris, você sabe o que eu tô falando. Mitch, o gato sai bem nessa hora. Pois é, Lígia, perfeita sua... Eu já até vou falar sobre isso também, mas só deixa eu continuar aqui. Então, o bebê arco-íris ele demanda muito, por quê? Porque um bebê não pôde ficar e o outro bebê pôde. Então, assim, tem duas dinâmicas do bebê que fica, né? Ele é muito grato, então ele pode ser aquele bebê muito feliz, muito alegre, que demanda demais no sentido de arteiro, né? Que ele é muito feliz porque ele ganhou a vida. Ou ele é o bebê que está no âmbito dos mortos, que é o bebê que sempre está doente, né? É o bebê que está, o quê? Olhando para o irmão que não pôde ficar. Então, por isso constelar é o ajuste, né? Depende muito da aliança que esse bebê, né, fez com esse outro que não ficou. Porque antes de vir, né, segundo as informações, né, isso é uma coisa muito complexa de se dizer, a alma que vem, ela já vem com a sua missão, ela já vem com o seu propósito, né? E às vezes ela não se permite ter a vida dela, porque o amor cego pelo irmão que não pôde ficar faz com que ela esteja naquele lugar. E daí, quando ela nasce, essa criança nasce, o que a mãe faz? Na grande maioria das vezes, a mãe põe esse bebê vivo no lugar do bebê morto.
Se o primogênito foi embora e nasce um outro filho, que deveria falarmos que é o nosso segundo filho, ou seja, a nossa segunda gestação, a esmagadora maioria das vezes nós falamos que é o nosso primeiro filho. Mas o primeiro filho foi embora, o primeiro filho está no mundo dos mortos, ele morreu. E você põe o seu filho lá, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente não reverencia os mortos, nós não reverenciamos as almas. Existem religiões, por exemplo, que fazem orações para os mortos, né? Tem dias dos mortos, a Igreja Católica faz isso, tem um dia especial dos mortos, em reverência aos mortos. Existem orações para as almas que ainda, né, não estão no lugar seguro, não estão no lugar da paz. Então isso é muito importante a gente olhar para isso. Então a alma, gente, e isso não é um encosto ou que esse irmão energeticamente está aqui preso, não é nada disso, tá? É ordem. Existem uma ordem e a primeira lei diz, todos pertencem. E a segunda lei diz, além de pertencer, os que vieram antes precedem os que vieram depois. Ou seja, existe uma ordem de hierarquia. Um é maior do que dois, que é maior do que três. Então, o primogênito sempre será o primogênito, o segundo sempre será o segundo, o terceiro sempre será o terceiro. Quando nós colocamos o segundo no lugar do primeiro, ele pega o destino desse primeiro. Exemplo, filhos suicidas, depressão, ansiedade, pânico, enfim. Por quê? Porque você colocou este filho no lugar de um morto, tá? Então, voltando para a pergunta da Maísa, como isso afeta os filhos? De forma integral na vida desse filho. Você colocar o seu filho vivo no lugar de um morto, destina o seu filho. Isso é muito perigoso, tá? Eu estou falando com autoridade sobre isso, é o que eu mais vejo na minha profissão. Filhos no lugar de abortos pegam destinos desses que foram embora. Muitas vezes eles vão embora também, tá? Então é muito perigoso nós colocarmos os filhos vivos no lugar dos filhos mortos. Então existe toda uma ordem, não importa se você fez inseminação artificial. Nossa, vamos falar sobre isso. Não importa a forma que foi. Não importa. Gente, tecnologia, a gente expande, né, como seres humanos e as coisas continuam valendo, tá? Não é porque a gente trouxe a tecnologia que a gente virou Deus, não. Agora esses daqui a gente descarta, porque não pertence. Pertencem. Compreende? Pertence e muito. Ok? Agora, existe uma outra mensagem ali que esse casal não tá dando certo, mas isso é outra coisa. Gente, a Lígia, gente, vou falar pra vocês. Segunda-feira, eu e a Lígia vamos fazer uma live sobre constelação familiar pertinente aos animais. A Lígia é especialista em constelação familiar em pets, em pequenos bichos. E eu estava falando de aborto, né? Eu tive um aborto e o meu gato, e a gente vai falar sobre isso, os gatos, os cachorros, enfim, os animais estão a serviço disso e é o meu gato que sair. Por isso que ela falou, Mitch, o gato sai bem nessa hora. É isso. Saiu bem nessa hora. Eu vim após 3 abortos da minha mãe, por isso minha curiosidade. Pois é, eu imagino que você deve ter bastante demanda, né, Maísa? Porque as nossas mães não sabem, e elas não têm culpa disso, isso é uma questão cultural, elas não sabem pôr os filhos nas ordens. Né? A gente não considera os abortos, gente. Olha, a gente tanto não considera que existe países que o aborto é legalizado sem problema nenhum, não é? Porque assim, o problema, gente, eu não estou fazendo apologias de ser liberado ou não pela lei, tá? Porque a lei dos homens é importante, mas ela não relativiza a lei divina do que eu estou falando aqui. Então, façam com consciência. Se puder falar também um pouco sobre gestação ectópica na visão sistêmica, vamos fazer um bate-papo muito bom, com certeza, Lígia. Camila, você é maravilhosa. Ai, querida, você que é. Gratidão. Você é suspeita. Então, gente, olha só.
A Maísa, né, que veio depois de 3 abortos. Então, o que acontece, Maísa? A sua mãe teve 4 gestações, certo? Você veio depois de 3 abortos, você é a 4ª filha. Para as leis sistêmicas, a 4ª, ela volta para o lugar da primeira, ela pega um destino difícil também. Mas, além disso, aí é importante a gente dizer que os destinos difíceis, eles também têm ordem, né? O primeiro, ele é tão difícil. O primogênito é bíblico, né? Então tem as pragas lá dos egípcios, né? Que os hebreus tinham filhos a rodo e os egípcios as egípcias não conseguiam ter filhos. Vocês, né, devem conhecer essa história bíblica, né? A Bíblia é o livro mais difundido. E Bert Hellinger era um missionário, então tem várias passagens bíblicas quando ele explica, porque as leis estão explicadas na Bíblia. Então, o que acontece? Veja como que o primogênito ele realmente tem um peso, né? Porque, além de tudo, ainda o primogênito desses hebreus, não, perdão, das egípcias, que nem podiam ter filhos, ainda morreram, né? Naquela questão das 7 pragas lá do Egito. Então, o primogênito traz uma grande carga. O primogênito é tão pesado que muita gente perde o primeiro, como foi o meu caso. Então, muita gente perde o primeiro. O primeiro filho é muito difícil vir. Todas as vezes que eu vou constelar e a pessoa fala é primogênito, eu falo, tem certeza? Porque é muito difícil. É um destino tão pesado que ele fala, tô fora. Vou sair desse sistema aqui, vou pagar esse preço, não. E ele vai embora mesmo, tá? Então, existem várias questões, né? O bebê vai embora por muitas questões. Porque o destino dele é muito pesado, porque ele não dá conta, porque ele percebe que a mãe não tá pronta, ele percebe que o pai não tá pronto, ele percebe que é muito importante a questão financeira, então ele fala, não vou causar isso pros meus pais, porque, gente, o amor dos filhos aos pais é cego, desde a concepção. Então, desde a concepção, há um amor cego por esses pais. Nós, filhos, queremos a todo custo salvar os nossos pais. Então, não é verdade que os pais amam incondicionalmente os filhos, porque é só você, como filho, pensar o quanto você ama seus pais, né? Então, assim, é um amor cego, é um amor que adoece quando não está em ordem. E as crianças, as doenças das crianças estão a esse serviço também. Tudo bem? Então, gente, eu gostaria de dizer que vou falar um pouquinho sobre o amor cego aqui, né? O amor cego, então, está baseado nessa lei de hierarquia, né? Eu pequeno, querer salvar o grande. Então, vocês já pararam para pensar? Não sei se aconteceu com alguém que vocês conhecem, ou até mesmo com vocês mesmos, mas você já parou para pensar como é difícil o destino daquela criança que teve que ser produzida em laboratório? Porque existe uma dinâmica aí, gente. Essa dinâmica desse casal não ter filho é uma dinâmica que precisa ser vista. Por favor, gente. Antes de vocês fazerem inseminação artificial, constelem. Não deixa essa conta para os seus filhos pagarem. Constela para ver por que você e seu marido não podem ter filhos. Existe uma mensagem aí. Não ignorem isso. Não queiram ser somente, né, a serviço, né? A medicina está a serviço da gente, então ela já autoriza isso, vamos. Beleza, você pode ir, mas olha para isso, né? Tem uma mensagem aí. Por que você não olha para isso, né? Então, assim, isso acontece muito. Então, tem uma mensagem que você ignora e você vai lá e faz inseminação artificial e perde muitos bebês, né? A grande maioria das vezes, como não é para ter esse nenê, não, uma inseminação às vezes não é o suficiente, a pessoa fica tentando. Nisso vai perdendo muitos bebês. Para quem está indo esta carga? Para o bebê que vai vir. Então, ele é um bebê muito difícil, com um destino muito difícil, né?
Então, não raras vezes tem vários problemas aí, já desde o útero materno, né? Então, nós precisamos olhar para isso. Se vocês tiverem alguma questão aqui que queiram me falar em relação a esse tema, porque eu sei que hoje, né? Porque nós temos essa não autorização, né? Para não ter filhos mais. Os abortos estão a serviço disso. Então, eu vou falar o que é destino. Um destino, ele se forma quando nos sentimos culpados por ter prejudicado alguém. Então, esse destino é um grande peso. Então, quando eu sei que eu pratiquei um aborto, eu também crio um destino, além da criança, para mim também. Então, muitas vezes, a mulher que pratica o aborto, ela entra em depressão. Por quê? Porque é contrário à lei divina matar alguém, não é? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Aborto é matar alguém. Ah, mas não nasceu ainda. Ué, mas isso daí é história, né, para alívio da culpa. Porque o fato é, nós não temos autorização de tirar a vida. A vida foi dada de uma forma que também não tínhamos autorização. Tanto é que a gente sabe que muitas pessoas não conseguem engravidar. Então, a vida não depende de nós e tirar a vida também não depende de nós. Então, o aborto provocado dá a quem praticou uma culpa, uma significativa culpa, né? Que eu não olho para a pessoa perante o qual me tornei culpado. E a culpa, ela tá muito relacionada a isso. Se eu assumo que eu pratiquei o aborto e que eu sou responsável por isso, isso é libertador. Agora, se eu fico justificando que eu pratiquei porque eu não tinha dinheiro, porque não tinha namorado, porque o homem era casado, blá, 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 isso me aprisiona, porque isso me destina à culpa. Agora, se eu assumo, olha, eu pratiquei mesmo, fui uma irresponsável, não sabia o peso disso, eu sinto muito, e olhar para esse bebê que foi embora com o sentimento de, sim, eu não permiti que você viesse. Eu sou responsável por isso. Quando você assume essa culpa, isso te liberta. Tá? Então não adianta ficar chicoteando o corpo, dizendo, ai, minha culpa, minha tão grande culpa. Isso não funciona. Para as doenças e para as consequências de destino, isso não funciona. O que funciona? Tomar a responsabilidade, seja ela qual for. Entende? Isso é libertador. Por isso que o país autorizar o aborto. Assume a sua responsabilidade. Eu quero olhar para mim e não quero olhar para este filho. Dou um lugar, querido, gratidão por você ter vindo, me feito mãe, porque eu sou mãe, uma vez que eu engravidei, eu já me torno, né? Eu já faço parte da nave mãe e eu decidi assim. Então eu assumo essa responsabilidade. Quando a gente faz isso, a gente tira e livra os filhos de seguir este destino. Qual que é o destino do aborto? A morte. E quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu prolongo a responsabilidade para os filhos que vierem depois. E eles, não raras vezes, têm muita depressão. E na adolescência buscam o suicídio, seja desenvolvendo doenças, né, alimentares, da qual eles não podem comer e eles comem. Querendo pegar o carro e saindo a 200 km por hora em busca, né, de morrer. E fazendo várias outras coisas, né, em busca mesmo dessa morte, né? Então a gente olha para o suicídio de várias maneiras, né? Com álcool, né? A pessoa que ela é viciada em álcool, o que ela tá buscando? Ela tá buscando saúde ou ela tá buscando a morte? Compreende? Ela tem um impulso. Então é isso que faz o aborto não olhado, né? A gente dá para os que vieram depois o impulso de morte, o impulso da morte. Quem se sente culpado, então não faz nada, porque a culpa, gente, ela é passiva, né? Eu não assumo a minha culpa.
E isso é tão introjetado na nossa cultura que a gente percebe o quê? Que o médico denomina o seu ajudante, a pessoa que ele está ajudando, né, o seu ajudado, como paciente. E ele não é um paciente, ele precisa ser ativo, né? Porque a cura tá dentro dele. Então, esse médico não consegue entrar aqui, não é verdade? Então, paciente vem de passivo. E a culpa, ela é isso, né? Ah, estou me curando, estou me tratando. Às vezes você pergunta sobre alguma questão emocional de alguém que está doente, ela fala, já estou me tratando, não é? Então, ou seja, eu não assumo a minha parte, né? É isso que está dizendo. Porém, outros agem em seu lugar. Então, quando você não faz a sua parte, alguém fará por você. Quem fará por você? Seus filhos. Então, entendam isso. Nós viemos aqui e temos a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, é a tal herança que a gente está deixando para alguém fazer. Quem? Os filhos. Então, qual seria a solução? Concordo com a maneira como foi. Concordo com as consequências e com os resultados que vierem disso. Então, assim, o aborto provocado tem muitos resultados. Qual que é o resultado do aborto provocado? A maioria deles. Menopausa precoce, infertilidade. Muitas mulheres chegam para mim que não conseguem engravidar e estão com diagnósticos de infertilidade. Aí você vai perguntar para ela, você já fez aborto? Não. Mas nem assim, não aconteceu? Ah, não sei. Ah, mas talvez. Então a pessoa já, entende? Ela não assume que ela fez. Né? Ela não assume que ela fez. Então, qual que é o diagnóstico? Se você não resolve seu conflito, o seu corpo resolve seu conflito por você. Isso é medicina germânica. Se você não resolve seu conflito, seu corpo resolve seu conflito para você. Como? A infertilidade é uma das maneiras de resolver um conflito. Menopausa precoce também. Entende? Eu fiz uma constelação uma vez que eu acho que vale a pena a partilha. Era um caso de... Eu não me recordo o tema, tá? Ela estava constelando alguma outra coisa. Mas a representante dela ficou num cenário meditativo. E eu achei aquilo muito estranho. Ela era toda zen mesmo, né? E os zens são bem difíceis de constelar, porque os zens escondem, às vezes, na maioria das vezes, uma grande dor não vista. É tão insuportável que eles, né, vão muito para esse... Não todos, né, gente? Mas existem alguns que é bem difícil nesse sentido. Era o caso dela. E ela era muito zen, uma pessoa muito evoluída, mas não tinha entrado em contato com uma dor muito profunda dela. Na constelação se apresentou, ela até se assustou, porque era uma coisa tão esquecida, tão guardada nas profundezas das dores dela, que ela falou, meu Deus, eu fiz um aborto, né? Porque aquela posição meditativa... estava escondendo uma criança que fazia assim, tipo, me vejam, por favor, me vejam, por favor, me vejam. Em uma constelação em grupo, as crianças abortadas, elas querem ser vistas. O representante, ele faz movimentos muito de ser visto, às vezes fazem até assim. E o que aconteceu com essa pessoa, essa cliente? Ela foi tão doloroso para ela praticar o aborto aos 16 anos, salvo engano era essa idade, que nem 30 ela tinha, eu acho. Por volta de 30 anos, ela entrou em menopausa precoce. E a gente, né, olhou para isso, e eu me recordo, depois das constelações, ela dizer que o diagnóstico dela, quando ela foi fazer os exames, era como se tivesse acontecido um milagre mesmo. Todos os exames tiveram um resultado, assim, completamente distinto do diagnóstico anterior. Porque a culpa, gente, faz com que nós adoecemos. Compreende? Então, a infertilidade, a menopausa precoce e outras, endometriose, várias outras coisas estão a serviço disso. Tudo bem? Tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo?
Então, quando nos sentimos culpados, há uma arrogância por trás disso. Acreditamos ter sido livres para fazer algo de uma outra forma. Assim, olhamos para além dos mortos, por cuja morte nos sentimos culpados. Imaginamos que estão deitados diante de nós, então olhamos para eles em direção aos seus destinos que são maiores que nós. Pedimos ao destino para encarregar-se deles e de nós também. Agora a paz, todos são acolhidos. Oi, Edson, que bom. Então, enquanto eu estava falando esse slide, nossa, me veio muito a ideia de que às vezes, e não raras vezes, a gente busca filosofias que vão de encontro aos nossos não olhares. Então, nós sabemos que temos responsabilidade, nós sabemos disso. Mas às vezes a gente vai em busca de algumas filosofias que são muito mais libertárias e muito mais flexíveis para nos sentirmos confortáveis com aquele ato. E quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente não está assumindo a nossa responsabilidade. Por isso que eu falei dos zens. Os zens estão muito a serviço disso. Então, às vezes eu não quero olhar para isso e vou tentar ser flexível, né? Então, assim, o yoga mesmo, né? Eu mesmo pratico yoga e é muito real como nos liberta, né? Mas às vezes a flexibilidade do corpo e às vezes também a gente se machuca justamente no determinado lugar do corpo que tem uma mensagem ali, porque não é flexível. É isso que eu quero dizer. Não tem flexibilidade. É alemão mesmo, sabe? O Bert, ele traz isso de forma alemã, porque ele é alemão, e ele tem que ser assim. Porque é assim. Aí é que tá. As leis não são relativizadas. Não existe relativização das leis. Elas agem, você queira ou você não quer. Não tem como eu jogar este lápis para baixo e talvez, quem sabe, ele possa ir para cima. Talvez, quem sabe, ele cai. Talvez, quem sabe, ele voa. Não existe isso. Quando você joga um lápis, ele cai. Ponto final. Não há relativização nisso. As leis não são relativas. As leis agem. A gente querendo ou a gente não querendo. Você assumindo a culpa ou você não assumindo sua culpa. Ela vai agir. Então, se você não assume sua parte de responsabilidade, o que você está fazendo? Destinando seus filhos, destinando outras pessoas, destinando a família. Então, a família entra em emaranhamento. Então, quando nos sentimos culpados, há uma arrogância. Eu não quero olhar para isso porque eu me sinto maior, gente. Entende? Quando eu não assumo minha parte de responsabilidade, eu me coloco num lugar infantil. Porque quem não assume? Ah, não fui eu, mãe, não fui eu. Quem faz isso? Né? Então, gente, gravidez interrompida, aqui eu trago um slide e tô falando como se eu estivesse na aula, né? Eu trago um slide que eu estou olhando para ele. E eu vou até mostrar para vocês. Ele é meio chocante, assim. E é isso, né, que as constelações representam em relação aos abortos provocados. As gravidez que são interrompidas são vistas como assassinatos. E aqui não essa abordagem que eu trago aqui não é para que você se sinta culpada, tá? É para que você se sinta responsável. Assuma a sua parte, entenda, foi assim. Muitas couraças, samskaras, muita história nesse corpo, né? Que bom que existe a constelação, o yoga e tantas ferramentas que agregam. Ai, com certeza, Ana. Com certeza, Ana. Muitas couraças, samskaras. Que saudade. E a gente precisa, né, dessas ferramentas, né? Porque o corpo não dá conta, né, Ana? Então, assim, se a gente não tiver mesmo essa flexibilidade, talvez, e é bom que você tenha falado isso, porque eu não disse isso, e às vezes nós precisamos
que comece no corpo a flexibilidade para então introjetarmos dentro da nossa alma, né? O que eu tô dizendo é, às vezes a gente flexibiliza o corpo e a alma fica rígida. E a gente tenta flexibilizar o corpo e a alma fica rígida. Mas muitas vezes a gente precisa começar pelo corpo para então, né, ir para dentro. E não raras vezes quando fazia yoga, sobretudo com a Ana, eu fazia um asana, ou seja, uma abertura, né, de coração, uma abertura de chakra, e vinha a emoção, né, da gente chorar ali. Porque a emoção, gente, ela está contida, né, no nosso corpo físico. Então, por que às vezes a gente não tem flexibilidade no corpo físico? Porque aquela emoção, ela trava ali, né, aquele músculo. E você não consegue mesmo. E quando você tenta, apesar de tudo, e você fala, não, eu vou me alongar mais, você se machuca. Por quê? Porque tem uma emoção ali que precisa ser dissolvida, liberada, com acolhimento seu mesmo. Então, assumir as responsabilidades estão a serviço disso. Quando eu assumo a minha responsabilidade daquilo que me cabe, é claro, por favor. Ninguém deve assumir responsabilidade do outro. Você assume a sua parte. Quando eu assumo a minha parte, eu me liberto e liberto os meus filhos também. Então, a gravidez interrompida está a serviço disso. Eu assumo o que eu fiz. É uma mácula dentro da minha alma. E vai ser assim. Nossa, mas eu não tenho como me liberar disso? Não tem como mudar os fatos. Os fatos não se mudam. Não tem como mudar os fatos. Então, você precisa, inclusive, comunicar isso. Por uma constelação de um filho, por exemplo, dizer, filho, você não é o primeiro, você é o segundo. Compreende? Isso vai liberando os filhos e vai te liberando também, porque você vai assumindo o seu lugar. Então, os abortos, eles têm níveis, tá? Quanto mais tardio, mais difícil. Quanto mais cedo, né, menos complicações. O aborto provocado deixa uma marca profunda na alma e a alma não escuta os motivos. A alma não quer saber o porquê. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar por estar olhando para os abortos provocados das suas ancestrais. Eu fiz uma constelação uma vez que uma pessoa, ela tinha várias questões e ela tinha inclusive uma mancha na mão. A cliente tinha uma mancha na mão. Nós fomos constelar a avó, não lembro se vó ou bisavó, era parteira e tinha feito muitos abortos, né, em outras pessoas, e nela ela tinha feito 13 abortos. Essa pessoa, essa cliente, ela tinha assim um destino extremamente difícil, doenças para perder de vista e a mão manchada de sangue. Todas as pessoas que a gente colocava no campo, todas as pessoas faziam assim, ó. Elas falavam, não, tem alguma coisa na minha mão, tem alguma coisa na minha mão. E era um sangue derramado desses inocentes. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar por estarem olhando para abortos provocados das suas ancestrais. Na constelação, incluir os abortos não vistos dá força para o bebê vir. Sim. Sim, a gente sempre inclui os abortos na constelação familiar. O aborto, ele só precisa ser visto. Se a pessoa pratica um aborto e ela vê, tudo bem, sabe? Ela não destina. A questão é, só destina se você não vê e finge que não é com você. Finge que não aconteceu. Finge que é moderna. Ai, sou moderna, isso é coisa do passado. Ah, vai. Vai nessa, querida, vai pra você ver. Vai pra você ver onde você vai parar. Isso é coisa do passado. Não é coisa do passado. Não existe passado, existe lei. Lei é lei. Não existe relatividade de lei. Lei é absoluta. Ela age você querendo ou você não querendo. Faça um aborto e diz, comigo não vai acontecer. E me conta. Não tem como, gente. Isso é lei, entende? Existe uma ordem. Então, você imagina se Plutão, de repente, resolve descer do lugar que ele tá e vir aqui pertinho da Terra. Vai dar certo? Né? Existe uma ordem no universo. Existe uma ordem. A ordem, ela é do sistema solar, do sistema familiar, do sistema brasileiro. Não é verdade?
Por exemplo, existem países que existe uma ordem seguinte: se você traficar, você tem pena de morte. Existem países que se você traficar, você nem vai preso. Existe, entende? É a lei daquele sistema. Então, existem sistemas menores e existem sistemas maiores. O que eu estou falando é do sistema totalitário, tá? Essa lei é do sistema totalitário. Aqui na Terra, somente de cima que vem a autorização da vida. Não compete a nós nem tirar a vida de ninguém e nem praticar abortos. Ah, mas se a gente faz isso de novo, ai, nossa, isso é antiquado, né? Porque aborto é uma questão de saúde pública. Mas a gente precisa dar a consciência para a pessoa que os filhos que vierem depois não podem estar nesse lugar, porque isso destina. E essas pessoas que praticam abortos têm destinos difíceis. Um exemplo é os filhos suicidas, que eu vou falar aqui. Os filhos suicidas, né? Filhos com tendência suicida. Gente, filhos com tendência suicida é muito fácil você perceber. Eles se põem em risco o tempo todo. São crianças, desde criança, que se põem em risco o tempo todo. A pergunta é, a quem ele está copiando? A quem ele está copiando? Possivelmente uma pessoa que foi vítima de assassinato e não o assassino. Ele não está copiando o assassino. Ele está copiando uma pessoa que foi vítima de assassinato. Quem? Pode ser um aborto provocado, mas também pode ser uma pessoa que foi assassinada e não foi incluída, né? Então, se alguém da família mata uma outra pessoa, então essa pessoa precisa do seu lugar reconhecido, porque os assassinatos, eles são simbióticos. Então, essa pessoa precisa ter lugar reconhecido. Em algumas tribos mais primatas, se é que a gente pode dizer assim, porque eu acho que ela é até mais evoluída, existe a compensação assim. Se você mata alguém da família, como que você... Isso eu aprendi na justiça restaurativa, tá? Fazendo curso de justiça restaurativa, eu achei incrível isso, porque é muito parecido com as constelações familiares. Se você mata uma pessoa na família, dessa família aqui, você é dessa família e você mata uma pessoa dessa família, qual que é a penalidade? Você tirou alguém dessa família. Qual que é a penalidade? Você vir aqui e ser inserido como não? No lugar da pessoa que você tirou a vida. Você muda o nome, você passa a ser o nome da pessoa que morreu e você vai ver e vai sentir o peso de ser a pessoa que você tirou. Esse tipo de compensação de justiça não traz reincidência, né? Então, assim, isso é, de fato, responsabilização dos seus atos. Porque ficar pagando, né, que na verdade quem paga aqui, por exemplo, no Brasil quem paga é a própria sociedade, traz reincidência, a gente sabe bem disso. Então, os filhos suicidas estão copiando quem? Gente, por exemplo, quem come açúcar de forma infantil é suicida. Compreende? Porque não está a serviço da saúde. Entende? Existem essas dinâmicas de diabetes, enfim, né? É um universo aí pra gente conversar, mas vamos percebendo isso. Então, se o assassino é dessa família, né? Então tem que incluir no coração. Gente, alguma dúvida? Já extrapolamos o nosso horário. Só um adendo aqui. O útero da gente tem todas as memórias, né? Então, o nosso mundo começa no mundo intrauterino. Todas as memórias que a minha família trouxe no ambiente aquático, de uma maneira
espiritual, eu entro em contato com essas águas quando eu estou nas águas do útero da minha mãe. Quando eu me curo como mulher e eu libero essas memórias, e voltando para a mensagem que eu tirei, que eu sou livre para navegar, está muito a serviço disso. Quando eu libero as memórias do útero, eu libero o meio externo que o meu filho vai entrar. Então é muito imprescindível que mulheres, sobretudo mulheres, se curem antes de gestar. Há uma linha do Hermógenes, né, que é do yoga, mestre de yoga, que diz que a personalidade da criança ela é feita e terminada no útero. Depois as suas validações. Então, o útero existe muitas informações. E é lá que estão os medos mais arcaicos. Porque o maior medo que existe é o medo de nascer. Nosso medo de morrer da pandemia está a serviço disso, né? A gente tem medo de renascer. Alguns estão morrendo, outros vão renascer aqui. E a gente tem esse pânico. São memórias primitivas do nosso cérebro reptiliano que a gente entra em contato quando está no útero da nossa mãe. Porque a gente também não sabe se a nossa mãe vai deixar a gente nascer. Entende? Então, as memórias intrauterinas, elas são as memórias mais primitivas que nós temos. E quando a gente está sobre medo, sobre ameaça, né, que a gente tenta fugir para sobreviver, nós entramos em contato com esse medo. Compreende? Então, é muito imprescindível a gente perceber as memórias intrauterinas. É imprescindível para a nossa saúde emocional a gente conhecer as histórias das mulheres da nossa família. Como foi a gestação da sua mãe? Como foi a gestação da sua avó quando estava esperando a sua mãe? Quantas gestações elas tiveram? Não quantos filhos, quantas gestações elas tiveram? Quem foi sua bisavó? Como foi a vida dela? Como foi criar os filhos? Onde ela estava? Que jeito ela estava? Elas amamentaram? Todas essas perguntas merecem respostas, porque a gente merece saber a nossa história. E quando a gente sabe a nossa história, a gente sabe sobre nós. E o homem vai para a lua e quer saber se tem buracos negros, buracos de minhoca, mas ele não sabe quem ele é, gente. Compreende a nossa arrogância? A gente quer saber outras coisas, mas a gente não sabe o original, né? Que somos nós mesmos. Então, quem é você, saber quem é você te liberta para você ser você. Saber quem é você te liberta para você sair das dores e passar a entrar em talentos. Os nossos talentos necessariamente vêm das dores, do destino que a nossa família começou a escrever lá atrás. Entende? Então, um pé de figo dá figo. Um pé de laranja dá laranja. Um pé de limão dá limão. Não queira você ser filha de figo e querer ser um morango. Ou querer ser uma jaca. Você é filha de figo. Entenda a árvore da figueira. Né? Na verdade, a figueira não dá figo. Mas entende o pé do figo. Entende, gente? Compreende? Nós precisamos saber as nossas histórias. E é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Sou muito grata à participação de vocês. Tem muita coisa para ser falada. Segunda-feira, dia 30, se não me engano é 30, né? Ou 31, não lembro.
Nós vamos ter uma live que vamos falar, gente, sobre os animais, os pets, né? Por que que esses pets são tão importantes para nós? Eles estão a serviço de compensações sistêmicas. E é muito importante a gente olhar para isso, como eles são divinos na nossa vida. E o lugar que eles ocupam é um lugar muito especial. Nós vamos falar isso com a Lígia, né? Segunda-feira eu aguardo vocês. E está terminando a nossa série da educação sistêmica. Mas eu fico aqui sempre aberta para os seus questionamentos e dúvidas, podem me mandar. Gratidão, gente, muito obrigada. Gratidão, obrigada, Maísa. Mitty tem muita relação aí com o tema de hoje, com certeza, um ótimo gancho para nossa aula. Que maravilha esse tema com os pets. Sim, Ana, com certeza, você que tem muitos tipos de pets, vai ser muito legal. Gratidão, Camila, Samara, adoro suas aulas. Obrigada, gente. Gratidão eterna. Não se esqueça da nossa mensagem de hoje, é muito importante, tá? Ho'oponopono, sou livre para navegar. Significa que você já não está mais preso ao passado. Existe muito pouco para ser limpo. Agradeça e siga adiante. Gratidão, gente. Até segunda.